O estúdio da Rede Globo em São Paulo fervilhava com a energia típica de uma gravação ao vivo do programa Altas Horas. Era uma noite de quinta-feira especial, dedicada ao sertanejo brasileiro, e os bastidores estavam repletos de músicos, produtores e jornalistas. O aroma de café forte misturava-se ao cheiro de maquiagem e laca de cabelo, criando aquela atmosfera única dos programas de televisão. Eduardo Costa ajustava nervosamente o punho da camisa social preta, observando pelos monitores espalhados pelo camarim o movimento no palco principal. Aos 42 anos, ele havia conquistado seu espaço no cenário sertanejo com muito esforço, mas sempre carregava consigo uma inquietação que poucos conheciam. Crescer na periferia de Minas Gerais, lutando para ser reconhecido em um meio dominado por grandes nomes, havia deixado marcas profundas em sua personalidade. Eduardo, 5 minutos para entrar no ar, avisou a assistente de produção, uma jovem de cabelos cacheados que segurava uma prancheta repleta de anotações. Ele respirou fundo, sentindo o familiar frio na barriga que sempre o acompanhava antes das apresentações importantes. Não era medo do palco. Eduardo já havia cantado para multidões de milhares de pessoas. Era algo diferente, uma ansiedade relacionada ao que poderia acontecer quando estivesse diante das câmeras, especialmente com outros artistas presentes. Do outro lado do corredor, Leonardo estava sentado confortavelmente em uma poltrona de couro, conversando descontraidamente com sua equipe. Aos 60 anos, o cantor irradiava a tranquilidade de quem já havia passado por todas as tempestades possíveis na carreira artística. Sua barba grisalha estava perfeitamente aparada, e os olhos azuis demonstravam a serenidade de quem havia aprendido a lidar com as pressões do meio musical. Leandro, disse ele ao seu empresário, um homem de meia idade que o acompanhava há mais de 2 décadas. Você percebeu como o Eduardo parece tenso hoje? Leandro olhou discretamente na direção do camarim vizinho, onde Eduardo caminhava de um lado para outro, falando ao telefone com gestos agitados. Ele sempre fica assim antes dos programas importantes, Léo. Você sabe como é, a nova geração vive sob uma pressão diferente da nossa época. Leonardo assentiu pensativamente. Ele havia começado sua carreira nos anos 80, quando a indústria musical funcionava de forma completamente diferente. Não havia redes sociais, não havia a pressão constante por engajamento, e os artistas tinham mais tempo para amadurecer suas carreiras sem serem constantemente avaliados pelo público. A produção do programa estava especialmente cuidadosa naquela noite. O de Altas Horas havia decidido fazer um especial sobre as diferentes gerações do sertanejo, reunindo veteranos como Leonardo e artistas da nova escola como Eduardo Costa. A proposta era mostrar como o gênero havia evoluído, mas também celebrar suas raízes tradicionais. Serginho Groisman, o apresentador, passou pelos camarins cumprimentando os convidados. Quando chegou ao camarim de Eduardo, encontrou o cantor visivelmente agitado, mexendo no celular e respondendo mensagens com rapidez. Eduardo, tudo bem com você? Parece meio apreensivo hoje. Ah, Serginho, é que... Sabe como é? Programa ao vivo, com outros artistas. Sempre fico pensando se vai dar tudo certo. Serginho sorriu com a experiência de quem já havia mediado centenas de programas com artistas dos mais variados temperamentos. Relaxa, cara. O Leonardo é gente finíssima. Vocês vão se dar super bem. Aliás, ele estava comentando agora há pouco sobre o respeito que tem pela sua trajetória. Eduardo sentiu uma pontada de algo que não conseguiu identificar imediatamente. Era gratificante saber que Leonardo o respeitava, mas ao mesmo tempo havia uma parte dele que se perguntava se aquilo não era apenas cortesia. A indústria musical estava cheia de gentilezas vazias e elogios diplomáticos. Enquanto isso, no palco, os técnicos faziam os últimos ajustes na iluminação e no som. As câmeras eram posicionadas estrategicamente para capturar todos os ângulos da conversa que estava prestes a acontecer.
O cenário havia sido decorado com elementos que remetiam ao interior brasileiro. Madeira rústica, plantas típicas do cerrado e uma iluminação que simulava o fim de tarde no campo. A plateia começou a se acomodar nas arquibancadas. Eram cerca de 200 pessoas, entre fãs dos artistas, convidados da produção e estudantes de comunicação de universidades paulistanas. O clima era de expectativa positiva. Todos sabiam que quando grandes nomes do sertanejo se reuniam, sempre surgiam histórias interessantes e momentos memoráveis. Paula, produtora musical de 35 anos e grande conhecedora do cenário sertanejo, estava na primeira fileira da plateia. Ela havia acompanhado a carreira de ambos os artistas e sabia das complexidades que envolviam os relacionamentos no meio musical. Eduardo Costa, apesar do sucesso, ainda carregava uma certa insegurança típica de quem havia lutado muito para conseguir reconhecimento. Leonardo, por sua vez, representava a velha guarda, aquela geração que havia estabelecido as bases do sertanejo moderno. "Pessoal, vamos começar em 2 minutos", anunciou o diretor pelo sistema de som. "Artistas no palco, por favor." Eduardo sentiu o coração acelerar. Verificou mais uma vez sua aparência no espelho do camarim. Cabelo perfeitamente penteado, camisa social impecável, sapatos brilhando. Ele sabia da importância daquela participação para sua carreira. Os Altas Horas tinham um alcance nacional e poderia abrir portas importantes para novos projetos. Leonardo levantou-se calmamente da poltrona, cumprimentou sua equipe e caminhou em direção ao palco com a naturalidade de quem já havia feito aquilo centenas de vezes. No corredor, os 2 artistas se encontraram pela primeira vez naquela noite. "E aí, Eduardo, como está?" "Oi, Leonardo, tudo bem? Ansioso para o programa. Vai dar tudo certo, pode ficar tranquilo. O Serginho é um cara bacana. Deixa a conversa fluir naturalmente." Havia algo na tranquilidade de Leonardo que incomodava Eduardo. Não era malícia ou antipatia, mas sim uma confiança que parecia inalcançável para alguém que ainda se sentia provando seu valor constantemente. Eduardo interpretou aquela serenidade como uma possível condescendência, uma atitude de quem já havia chegado lá e agora observava os demais de cima. Os 2 subiram ao palco e foram recebidos com aplausos calorosos da plateia. Serginho os apresentou com entusiasmo, destacando as trajetórias de cada um e a importância que ambos tinham para o sertanejo brasileiro. As câmeras captavam cada expressão, cada gesto, cada olhar. Eduardo acenou para a plateia com um sorriso que escondia sua tensão interna. Leonardo, ao seu lado, parecia completamente à vontade, como se estivesse conversando com amigos em casa. Essa diferença de postura não passou despercebida pelas câmeras, nem pela plateia, nem pelo próprio Eduardo, que começou a sentir uma irritação crescente sem conseguir explicar exatamente o porquê. A gravação estava prestes a começar e ninguém imaginava que aquela noite se tornaria um marco na história dos programas de auditório brasileiros, gerando repercussões que se estenderiam por semanas nas redes sociais e na imprensa especializada. O programa começou com as apresentações tradicionais. Serginho, com sua habilidade natural para quebrar o gelo, conduzia a conversa de forma descontraída, perguntando sobre as origens de cada artista e suas influências musicais. A plateia estava envolvida, reagindo positivamente aos comentários e às pequenas histórias que iam sendo contadas. Leonardo falou sobre seus primeiros anos de carreira, sobre como havia formado dupla com seu irmão Leandro e sobre as dificuldades enfrentadas quando começaram a cantar em bares e festas populares no interior de Goiás. Sua voz carregava a nostalgia de quem havia vivido intensamente cada fase da construção de sua carreira. Naquela época, não existia essa facilidade de divulgação que existe hoje, comentou Leonardo, olhando para Eduardo.
A gente tinha que conquistar o público cidade por cidade, festa por festa. Era um trabalho de formiguinha. Eduardo assentiu educadamente, mas internamente sentiu aquilo como uma indireta. Para ele, Leonardo estava insinuando que os artistas da nova geração tinham as coisas mais fáceis, que não precisavam trabalhar tanto quanto a geração anterior. Era uma interpretação possivelmente exagerada, mas Eduardo estava cada vez mais sensível a qualquer comentário que pudesse soar como diminuição de seu esforço. É verdade, Leonardo, respondeu Eduardo, forçando um sorriso. Mas hoje a competição também é muito maior. Tem muito mais gente querendo o mesmo espaço. Serginho percebeu uma leve tensão no ar, mas como apresentador experiente, decidiu conduzir a conversa para um território mais neutro. De Eduardo, conta pra gente como foi sua trajetória. Você começou bem jovem, né? Eduardo se animou ao falar sobre sua história. Contou sobre a infância humilde em Minas Gerais, sobre como aprendeu a tocar violão sozinho e sobre os primeiros shows em bares da região. Sua narrativa era envolvente, cheia de detalhes sobre as dificuldades financeiras e os sacrifícios que havia feito para investir na carreira musical. Eu lembro que no começo, eu e minha banda viajávamos em um Fusca velho, todos espremidos com os instrumentos. Às vezes a gente nem tinha dinheiro para gasolina de volta para casa, contou Eduardo, conquistando a simpatia da plateia. Leonardo ouviu atentamente e, em alguns momentos, fazia gestos de aprovação com a cabeça. Quando Eduardo terminou de falar, Leonardo comentou: É isso aí, Eduardo. É importante valorizar essas histórias de superação. Elas mostram que no sertanejo não importa a idade que você começou, o que importa é a dedicação. Novamente, Eduardo interpretou o comentário de forma negativa. A frase, não importa a idade que você começou, soou como uma referência ao fato de que Leonardo havia começado mais novo, ou talvez uma insinuação de que Eduardo havia começado tarde na carreira. Era uma interpretação distorcida pela insegurança, mas que estava crescendo dentro dele a cada comentário. A conversa continuou por mais alguns minutos, com Serginho perguntando sobre influências musicais e sobre a evolução do sertanejo ao longo dos anos. Leonardo falou com propriedade sobre os pioneiros do gênero, citando nomes como Tonico e Tinoco, Cascatinha e Inhana, e explicando como essas referências haviam moldado sua forma de fazer música. Eduardo, por sua vez, mencionou artistas mais contemporâneos, falando sobre como havia se inspirado na nova escola do sertanejo universitário para criar seu próprio estilo. Era uma diferença natural de gerações, mas que estava sendo amplificada pela tensão crescente que Eduardo sentia. Durante uma pausa para os comerciais, os dois artistas permaneceram no palco conversando com Serginho. Leonardo comentou casualmente: Eduardo, você tem uma voz muito boa. É diferente do que eu fazia na sua idade, mas tem muita qualidade. Para qualquer observador externo, era um elogio genuíno. Mas Eduardo ouviu a expressão na sua idade e imediatamente a interpretou como condescendência. Era como se Leonardo estivesse se colocando na posição de veterano que avalia e aprova o trabalho dos mais novos. Obrigado, Leonardo. Eu sempre admirei o trabalho de vocês, da antiga geração também. A palavra antiga saiu da boca de Eduardo sem que ele percebesse imediatamente o peso que ela carregava. Leonardo notou, mas preferiu não comentar naquele momento. Havia uma acidez sutil no tom que não passou despercebida. Quando o programa voltou do intervalo, Serginho decidiu explorar as diferenças entre as gerações do sertanejo. Era um tema interessante e poderia render uma boa discussão, mas ele não imaginava que estava caminhando em direção a um terreno minado. Leonardo, como você vê a evolução do sertanejo? O que mudou desde a sua época? Olha, Serginho, eu acho que a essência continua a mesma. O sertanejo sempre falou sobre amor, sobre a vida no campo, sobre os sentimentos do povo brasileiro. O que mudou foram os arranjos, a produção, a forma de divulgar, mas a alma continua a mesma.
Eduardo concordou superficialmente, mas estava formulando internamente uma resposta que demonstrasse que a nova geração também tinha seus méritos e não era apenas uma continuação melhorada do que já existia. É verdade, Leonardo, mas eu acho que nossa geração também trouxe inovações importantes. A gente conseguiu levar o sertanejo para públicos que antes não se interessavam pelo gênero. Ampliamos o alcance. Com certeza, Eduardo. Vocês têm energia de jovem. Isso é muito importante para renovar qualquer estilo musical. A expressão energia de jovem foi a gota de água. Eduardo interpretou aquilo como uma redução de sua contribuição artística a uma mera questão etária, como se seu valor estivesse limitado ao fato de ser mais novo e não ao talento ou à qualidade musical que havia desenvolvido. A plateia, que até então acompanhava a conversa tranquilamente, começou a perceber que havia algo diferente no ar. As expressões faciais dos dois artistas estavam mudando sutilmente, e alguns espectadores mais atentos notaram que Eduardo parecia incomodado com alguma coisa. Paula, a produtora musical que estava na primeira fileira, conhecia bem os dois artistas e percebeu imediatamente que Eduardo estava se sentindo provocado, embora Leonardo provavelmente não tivesse essa intenção. Ela sabia que Eduardo era sensível a questões relacionadas ao reconhecimento profissional e que Leonardo, por sua vez, às vezes falava de forma paternalista sem perceber. Serginho, sentindo que a atmosfera estava mudando, tentou conduzir a conversa para um lado mais leve. E aí, galera, que tal vocês cantarem alguma coisa juntos pra gente? Era uma sugestão perfeita para quebrar a tensão. Mas Eduardo estava tão incomodado que não conseguiu disfarçar completamente sua irritação. Pode ser, Serginho, desde que o Leonardo não ache que eu sou muito jovem para cantar com ele, disse Eduardo com um sorriso forçado que não escondia a ironia. A plateia riu nervosamente, sem entender completamente o que estava acontecendo. Leonardo ficou surpreso com o comentário, mas manteve a compostura. Eduardo, eu nunca disse isso. Pelo contrário, eu tenho muito respeito pelo seu trabalho. Ah, é? Porque pelo jeito que você fala, parece que eu sou só mais um garoto fazendo barulho. A tensão agora era palpável. As câmeras captavam cada microexpressão, cada movimento corporal que denunciava o desconforto crescente entre os dois artistas. Serginho tentou intervir, mas Eduardo estava determinado a expressar sua frustração. O palco, que momentos antes era um ambiente de celebração musical, havia se transformado em um campo de batalha silencioso, onde duas gerações do sertanejo brasileiro estavam prestes a protagonizar um confronto que ninguém havia previsto, mas que todos sentiam que estava chegando ao ponto de ruptura. O clima no estúdio havia mudado completamente. O que começou como uma conversa descontraída sobre música sertaneja, agora tinha um subtexto de tensão que todos podiam sentir. A plateia estava dividida entre o fascínio pelo drama que se desenrolava e o desconforto de presenciar um conflito real entre dois artistas respeitados. Serginho Groisman, com toda a sua experiência em programas ao vivo, tentou mais uma vez reconduzir a conversa para um território mais seguro. Pessoal, vamos focar na música que é o que une vocês, né? Leonardo, Eduardo, vocês dois são grandes talentos do sertanejo brasileiro. Que tal cantarmos alguma coisa? Leonardo, percebendo finalmente a extensão do mal-entendido, tentou amenizar a situação. Eduardo, me desculpa se falei alguma coisa que te incomodou. Não foi minha intenção. Eu realmente tenho muito respeito pelo seu trabalho e pela sua trajetória. Mas Eduardo estava muito alterado para aceitar a tentativa de reconciliação. Anos de insegurança, de luta por reconhecimento e de pressões da indústria musical haviam se acumulado, e agora tudo isso estava encontrando uma válvula de escape na figura de Leonardo, que representava tudo o que Eduardo achava que lhe faltava: estabilidade, reconhecimento e respeito incondicional do público. Leonardo, você não precisa ficar com dó de mim, não.
Eu sei que você acha que eu sou só mais um da nova geração que não entende nada de música de verdade. A plateia estava completamente silenciosa agora. Era raro presenciar uma discussão real em programas de televisão, especialmente entre artistas do mesmo gênero musical. Algumas pessoas tiravam discretamente fotos com os celulares, intuindo que estavam presenciando algo que se tornaria histórico. Leonardo suspirou profundamente. Ele havia passado por muitas situações difíceis ao longo de sua carreira de 4 décadas, mas raramente havia se encontrado em uma posição tão desconfortável em um programa de televisão. Decidiu tentar uma última abordagem conciliatória. Eduardo, você está interpretando errado as coisas que eu disse quando eu falo sobre gerações diferentes. Não é para diminuir ninguém. É só uma constatação de que cada época tem suas características. É mesmo, Leonardo? Eduardo estava visivelmente agitado agora, gesticulando mais do que o normal. Porque toda vez que você fala, parece que está dando uma aula para um aluno. Vocês têm energia de jovem. É importante valorizar essas histórias. Não importa a idade que você começou. Cara, eu não sou seu neto, não. O estúdio inteiro prendeu a respiração. Eduardo havia cruzado uma linha que não deveria ter cruzado, especialmente em rede nacional. A referência à idade de Leonardo de forma tão direta e desrespeitosa chocou a todos. Leonardo sentiu o golpe. Aos 60 anos, ele havia construído uma carreira sólida, baseada no talento, na dedicação e no respeito pelos colegas de profissão. Nunca havia sido desrespeitado publicamente daquela forma, muito menos por um colega de trabalho em rede nacional. Serginho tentou intervir imediatamente. Pessoal, vamos... Mas Leonardo ergueu a mão, pedindo silêncio. Seus olhos azuis, que minutos antes demonstravam tranquilidade, agora tinham uma expressão que a plateia nunca havia visto. Não era raiva exatamente, mas uma mistura de decepção e determinação. Eduardo. Leonardo falou com uma calma que era mais intimidante do que qualquer grito. Você acabou de me chamar de velho na televisão nacional. Eu não... Não, deixa eu terminar. A voz de Leonardo mantinha o tom sereno. Mas havia uma firmeza que silenciou completamente Eduardo. Você tem razão numa coisa. Eu realmente sou mais velho que você. Tenho 60 anos. Comecei a cantar quando você ainda nem tinha nascido. E sabe o que isso me deu? Experiência, sabedoria e, principalmente, educação para respeitar os colegas de profissão. A plateia estava hipnotizada. Era raro ver Leonardo falando de forma tão direta e incisiva. Normalmente, ele era conhecido pela diplomacia e pela gentileza nas entrevistas. Você acha que eu estou sendo condescendente com você? Que estou te tratando como um garoto? Leonardo continuou, sem alterar o tom de voz. Eduardo, eu comecei cantando em circos, em festas de peão, em lugares onde você ganhava R$ 5 por show se tivesse sorte. Eu vi essa indústria nascer, crescer e se transformar no que é hoje. Quando eu falo sobre gerações, não é para diminuir ninguém, é porque eu vi tudo acontecer. Eduardo tentou interromper, mas Leonardo continuou. E sabe o que mais? Eu realmente admiro o seu trabalho. Suas músicas são boas. Você tem talento, você conquistou o seu público com mérito. Por isso que eu fico surpreso com essa insegurança toda. Um artista do seu nível não precisaria se sentir ameaçado por um velho como eu. A palavra velho foi pronunciada por Leonardo com uma ironia sutil, mas devastadora. Ele havia usado exatamente o termo que Eduardo havia insinuado, mas de uma forma que deixava claro o absurdo da ofensa. Eduardo percebeu imediatamente que havia cometido um erro terrível. A plateia estava visivelmente desconfortável com sua postura, e agora Leonardo havia respondido de uma forma que o deixava em uma posição insustentável. Ele tentou se defender, mas sua voz saiu trêmula. Leonardo, eu não quis dizer... Eduardo. Leonardo o interrompeu mais uma vez. Deixa eu te dar um conselho que só a experiência pode dar. No nosso meio, respeito é tudo. Você pode não gostar de mim,
Pode achar que eu sou antiquado, pode discordar das minhas opiniões, mas desrespeito público, isso não cola. O silêncio no estúdio era ensurdecedor. As câmeras captavam cada expressão de Eduardo, que agora parecia uma criança sendo repreendida por um adulto. Exatamente a imagem que ele havia tentado evitar durante toda a sua carreira. E outra coisa, Leonardo continuou. Se você acha que ser velho no sertanejo é um defeito, você não entendeu nada sobre esse gênero musical. No sertanejo, a idade traz credibilidade. O público confia em quem tem história para contar, em quem viveu de verdade as coisas que canta. Eduardo estava visivelmente constrangido. Ele olhava para os lados, para a plateia, para Serginho, buscando algum apoio, alguma forma de sair daquela situação humilhante. Mas não havia escape. Ele havia provocado um dos artistas mais respeitados do país na televisão nacional e agora estava pagando o preço. Eduardo tentou mais uma vez, com a voz quase sussurrando. Eu me expressei mal. Não era isso que eu queria dizer. Leonardo olhou por um longo momento e então sua expressão se suavizou ligeiramente. Eduardo, eu espero que você tenha aprendido alguma coisa hoje. Não comigo, mas com a situação. O palco ensina muito, especialmente quando a gente se expõe dessa forma. A resposta de Leonardo foi um golpe final elegante. Ele havia transformado o confronto em uma lição, posicionando-se como o veterano sábio que, mesmo sendo atacado, ainda tinha paciência para ensinar. Eduardo estava completamente desarmado. Serginho, percebendo que a situação havia chegado a um ponto crítico, tentou encerrar o programa de forma diplomática, mas todos sabiam que aquele momento já estava gravado na história da televisão brasileira. O estúdio permanecia em um silêncio tenso e desconfortável. Eduardo olhava para o chão, claramente constrangido com a situação que havia criado. A plateia observava atentamente, dividida entre a admiração pela elegância de Leonardo ao lidar com o desrespeito e a pena que sentiam por Eduardo, que havia se colocado em uma posição insustentável. Serginho Groisman, mesmo com toda a sua experiência em situações delicadas, estava visivelmente incomodado. Ele sabia que precisava encontrar uma forma de encerrar aquele segmento sem que a situação se deteriorasse ainda mais. Mas também percebia que qualquer intervenção forçada poderia parecer artificial demais para o público. Leonardo, por sua vez, parecia ter recuperado completamente sua compostura. A resposta que havia dado a Eduardo não foi apenas uma defesa pessoal, mas uma demonstração de como a experiência e a maturidade poderiam ser usadas para transformar um ataque em uma oportunidade de ensino. Leonardo continuou, sua voz mantendo o tom calmo, mas firme. Eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo há muitos anos. Eu tinha mais ou menos a sua idade atual, quando fiz uma besteira parecida com um veterano da música. Era o Tião Carreiro, um dos maiores violeiros que este país já teve. A plateia se inclinou ligeiramente para a frente, curiosa para ouvir a história. Eduardo, ainda constrangido, levantou o olhar e prestou atenção, percebendo que Leonardo estava oferecendo uma ponte para que ele pudesse sair daquela situação com alguma dignidade. Eu estava em um evento, meio alcoolizado, e fiz um comentário desrespeitoso sobre a forma antiga dele tocar viola. Disse que ele precisava se modernizar, que o público jovem não se interessava mais por aquele estilo tradicional. Leonardo fez uma pausa, deixando que suas palavras fossem absorvidas. O Tião me ouviu calado, como eu te ouvi agora. Depois, ele me chamou de lado e disse: Garoto, você tem talento, mas talento sem humildade não leva ninguém muito longe. Um dia você vai entender que tradição não é coisa velha, é base sólida. Eduardo assentiu quase imperceptivelmente, começando a entender aonde Leonardo queria chegar. Sabe o que eu fiz depois? Leonardo perguntou retoricamente. Procurei o Tião, pedi desculpas em particular e pedi para ele me ensinar algumas técnicas tradicionais de viola.
Passei anos aprendendo com ele, até ele falecer. E hoje eu sei que tudo o que conquistei teve a base que ele me deu. A história tinha um efeito visível na plateia e em Eduardo. Era uma demonstração de humildade e sabedoria que contrastava drasticamente com a postura defensiva e agressiva que Eduardo havia demonstrado minutos antes. A diferença, Leonardo continuou, é que você me desrespeitou em rede nacional, na frente de milhões de pessoas. Isso torna a situação mais complicada. Eduardo finalmente encontrou coragem para falar, sua voz saindo baixa e genuinamente arrependida. Leonardo, eu me comportei como um idiota. Não tenho desculpa para o que fiz. Eduardo, Leonardo respondeu, todo mundo comete erros. A questão é o que a gente faz depois de reconhecer que errou. Serginho, percebendo que a situação estava caminhando para uma resolução mais construtiva, decidiu facilitar o processo. Leonardo, isso mostra a grandeza do artista e da pessoa que você é. E Eduardo, reconhecer o erro já é um primeiro passo importante. Eduardo respirou fundo e olhou diretamente para Leonardo. Leonardo, eu te peço desculpas, publicamente. Aqui na frente de todo mundo que está assistindo, você não merecia ser tratado assim, e eu não tenho justificativa para o meu comportamento. A plateia reagiu positivamente ao pedido de desculpas. Algumas pessoas bateram palmas discretamente, demonstrando aprovação pela postura de Eduardo. Leonardo assentiu lentamente. Eu aceito suas desculpas, Eduardo, mas quero que você entenda uma coisa. Respeito no nosso meio não é opcional, é fundamental. Você pode discordar de mim, pode ter opiniões diferentes, pode até não gostar do meu trabalho. Mas desrespeito público prejudica não só a mim e a você, mas todo o sertanejo. Eu entendo, Eduardo respondeu, claramente humilhado, mas também visivelmente aliviado por Leonardo ter aceitado suas desculpas. E outra coisa, Leonardo acrescentou, você tem muito talento, Eduardo. Você chegou onde chegou por mérito próprio. Não precisa diminuir ninguém para se valorizar. Seu trabalho fala por si só. A generosidade de Leonardo em elogiar Eduardo, mesmo após ter sido desrespeitado, causou uma impressão profunda na plateia e nas pessoas que assistiam em casa. Era uma demonstração prática de como a experiência e a maturidade poderiam ser usadas de forma construtiva. Agora, Leonardo disse com um pequeno sorriso, que tal a gente cantar alguma coisa juntos? Música une as pessoas, e eu acho que seria bom terminar isso de uma forma positiva. Eduardo sorriu pela primeira vez desde que a discussão havia começado. Eu adoraria, Leonardo. Seria uma honra. Os dois se levantaram e caminharam até os microfones que haviam sido preparados no centro do palco. A mudança na atmosfera foi imediata. A tensão deu lugar à expectativa positiva de ver dois grandes talentos do sertanejo cantando juntos. Leonardo sugeriu uma música clássica do sertanejo, Evidências, que ambos conheciam bem e que permitiria que cada um demonstrasse suas qualidades vocais sem competir diretamente. Quando começaram a cantar, ficou claro para todos porque ambos eram considerados grandes artistas. A voz experiente e madura de Leonardo se harmonizava perfeitamente com o timbre mais jovem e potente de Eduardo. Era uma demonstração prática de como as diferentes gerações do sertanejo poderiam se complementar ao invés de competir. A plateia estava emocionada. Muitos cantavam junto, e alguns tinham lágrimas nos olhos ao presenciar aquela reconciliação através da música. As câmeras captavam cada expressão de prazer genuíno nos rostos dos dois artistas, que agora pareciam estar realmente curtindo o momento. Quando a música terminou, os aplausos foram longos e calorosos. Eduardo e Leonardo se abraçaram no palco, e ficou claro que o abraço era genuíno, não apenas para as câmeras. Obrigado, Leonardo, Eduardo disse baixo, mas alto o suficiente para os microfones captarem. Por me dar uma segunda chance, Eduardo, Leonardo respondeu. No sertanejo, todo mundo merece uma segunda chance.
O importante é saber aproveitá-la. Serginho se aproximou dos dois, visivelmente aliviado e emocionado com a resolução positiva da situação. Pessoal, isso aqui foi um exemplo de como a música pode curar mal-entendidos e unir pessoas. Leonardo e Eduardo, vocês nos deram uma lição de vida hoje. A plateia explodiu em aplausos novamente. A tensão que havia dominado o estúdio por quase 20 minutos havia se transformado em algo positivo, educativo e emocionante. Mas todos sabiam que aquele momento seria lembrado não apenas pela reconciliação, mas principalmente pela forma magistral como Leonardo havia lidado com o desrespeito. Ele havia transformado uma situação potencialmente destrutiva em uma oportunidade de ensino, demonstrando que verdadeira autoridade vem da sabedoria e da generosidade, não da arrogância ou da vingança. Eduardo, por sua vez, havia aprendido uma lição valiosa sobre humildade e respeito que o acompanharia pelo resto de sua carreira. 3 semanas haviam se passado desde a gravação do programa Altas Horas, e as repercussões continuavam ecoando pelo mundo da música sertaneja e nas redes sociais. O episódio havia se tornado viral, gerando milhões de visualizações no YouTube e sendo comentado em todos os programas de entretenimento do país. Eduardo Costa estava em seu escritório em Belo Horizonte, observando pela janela o movimento da cidade enquanto refletia sobre como aqueles poucos minutos de televisão haviam mudado sua percepção sobre si mesmo e sobre sua carreira. Nas últimas semanas, ele havia recebido centenas de mensagens, algumas de apoio, outras de crítica, mas todas fazendo-o pensar profundamente sobre seu comportamento. Seu empresário, Marcos, entrou no escritório com uma pilha de convites e propostas. Eduardo, você não vai acreditar na quantidade de oportunidades que surgiram depois do programa, disse Marcos, colocando os papéis sobre a mesa. Tem convite para participar de 3 programas diferentes só para falar sobre o episódio com o Leonardo. Eduardo suspirou. Marcos, eu não quero ficar famoso por ter sido grosso com o Leonardo. Isso não é o tipo de reconhecimento que eu quero para minha carreira. Mas, cara, todo mundo está comentando. Você está sendo procurado mais agora do que nos últimos 6 meses. Exatamente por isso que me incomoda. Eduardo respondeu, levantando-se e caminhando até a janela. Eu passei anos lutando para ser reconhecido pelo meu talento, pelas minhas músicas, e agora estou sendo lembrado por ter feito papel de bobo na televisão. Marcos tentou argumentar sobre as oportunidades comerciais que aquela exposição poderia trazer, mas Eduardo estava em um processo de reflexão muito mais profundo do que seu empresário imaginava. Naquela mesma tarde, Eduardo tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Ligou diretamente para Leonardo. Alô, Leonardo? Aqui é o Eduardo Costa. Oi, Eduardo. Como você está? Olha, eu queria conversar com você pessoalmente. Se possível, tem algumas coisas que eu gostaria de dizer, longe das câmeras. Leonardo aceitou o convite, e eles marcaram de se encontrar em um restaurante discreto em São Paulo, longe da imprensa e dos olhares curiosos. Quando se encontraram, Eduardo estava visivelmente nervoso, mas determinado. O Leonardo, eu vim aqui porque preciso te falar algumas coisas que não consegui expressar direito no programa. Pode falar, Eduardo. Primeiro, eu quero que você saiba que minha grosseria não teve nada a ver com você pessoalmente. Foi insegurança minha, frustração acumulada, um monte de coisas que explodiram no momento errado e com a pessoa errada. Leonardo ouvia atentamente, percebendo que Eduardo estava sendo genuíno. Do segundo, Eduardo continuou. Eu aprendi muito com sua reação. Você poderia ter me humilhado completamente, mas escolheu me ensinar alguma coisa. Isso é grandeza de caráter. Eduardo? Leonardo respondeu. Todo mundo passa por momentos de insegurança. O importante é como a gente lida com isso depois. É exatamente isso que eu quero te falar. Desde aquele dia, eu tenho repensado muita coisa sobre minha carreira e sobre minha postura.
Você me fez perceber que eu estava gastando energia brigando contra fantasmas. Leonardo sorriu. Que fantasmas? Ah, sei lá. A sensação de que eu não era respeitado o suficiente, de que precisava provar meu valor constantemente, de que os veteranos me viam como um intruso. Coisas que, na verdade, estavam mais na minha cabeça do que na realidade. Eduardo, posso te contar uma coisa? Quando eu soube que você ia participar do programa, eu fiquei empolgado. Eu queria conhecer você melhor, trocar ideias sobre música. Nunca passou pela minha cabeça que você se sentia assim. É isso que eu estou percebendo agora. Eu criei um problema que não existia. Os dois conversaram por mais de 2 horas. Leonardo contou histórias de sua carreira, os desafios que havia enfrentado, as inseguranças que também o atormentaram no início. Eduardo se abriu sobre suas dificuldades, seus medos e suas ambições. Sabe o que mais me impressiona em você? Eduardo perguntou no final da conversa. O quê? Você tem 60 anos, uma carreira consolidada, poderia estar acomodado, mas você continua curioso, continua querendo aprender, continua interessado nos artistas novos. Isso é inspirador. Eduardo, o dia que a gente para de aprender é o dia que a gente para de crescer. Idade não tem nada a ver com isso. Quando saíram do restaurante, os dois haviam estabelecido uma amizade genuína. Eduardo havia encontrado no Leonardo não apenas um colega de profissão, mas um mentor disposto a compartilhar sua experiência. Nos meses seguintes, Eduardo mudou visivelmente sua postura pública. Passou a falar com mais respeito sobre os veteranos da música sertaneja. Começou a estudar mais profundamente as raízes do gênero e chegou até a fazer algumas participações especiais em shows de Leonardo. A mídia especializada notou a transformação. Jornalistas que acompanhavam a carreira de Eduardo comentavam sobre sua nova maturidade, sua postura mais colaborativa e sua disposição para aprender com os mais experientes. Leonardo, por sua vez, passou a citar Eduardo como exemplo de como um artista pode crescer e evoluir após reconhecer seus erros. Em várias entrevistas, ele elogiava a humildade de Eduardo e sua capacidade de transformar uma situação negativa em aprendizado. Um ano depois do episódio no Altas Horas, Eduardo e Leonardo gravaram um dueto que se tornou um dos maiores sucessos do ano. A música falava sobre respeito, sobre aprender com os mais velhos e sobre como diferentes gerações podem colaborar para criar algo belo. O videoclipe da música mostrava imagens dos dois em diferentes momentos. Eduardo visitando Leonardo em sua fazenda, Leonardo ensinando técnicas tradicionais de viola para Eduardo. Os dois compondo juntos, rindo e compartilhando histórias. Durante uma entrevista sobre o sucesso da parceria, o jornalista perguntou a Eduardo: como você avalia hoje aquele episódio no programa do Serginho? Eduardo refletiu por um momento antes de responder. Hoje eu vejo que foi uma das melhores coisas que já me aconteceram na carreira. Não pelo episódio em si, que foi constrangedor, mas pelo que veio depois. Eu conheci um amigo verdadeiro, aprendi lições que nenhuma faculdade ensina e cresci como pessoa e como artista. E você, Leonardo, como vê tudo isso? Eu sempre digo que a vida é uma escola permanente. Naquele dia, tanto eu quanto o Eduardo aprendemos alguma coisa. Eu aprendi que às vezes a gente precisa ser mais direto para ajudar alguém a crescer. E o Eduardo aprendeu que respeito e humildade são as bases de qualquer carreira sólida. O episódio do Altas Horas se tornou um caso estudado em cursos de comunicação e relações públicas como exemplo de como uma crise pode ser transformada em oportunidade de crescimento. Leonardo passou a ser citado como exemplo de elegância e sabedoria na resolução de conflitos, enquanto Eduardo se tornou um exemplo de como a humildade e a capacidade de reconhecer erros podem levar ao crescimento pessoal e profissional. Mas talvez o resultado mais importante tenha sido a amizade genuína que nasceu daquele momento difícil.
Eduardo e Leonardo se tornaram parceiros frequentes, não apenas na música, mas na vida. Leonardo se tornou uma espécie de pai artístico para Eduardo, sempre disponível para conselhos e orientações. E Eduardo descobriu que sua insegurança sobre não ser respeitado havia sido, em grande parte, uma profecia autorrealizável. Quanto mais ele se comportava de forma defensiva e agressiva, mais se isolava dos colegas. Quando mudou sua postura, passou a ser naturalmente respeitado e admirado não apenas pelo talento, mas também pelo caráter. Anos depois, quando jovens artistas procuravam Eduardo para pedir conselhos, ele sempre contava a história do episódio com Leonardo, enfatizando que os maiores aprendizados da vida muitas vezes vêm dos momentos mais difíceis e que a verdadeira grandeza está na capacidade de transformar erros em sabedoria. A história de Eduardo e Leonardo se tornou lendária no meio sertanejo, não pela briga que aconteceu, mas pela reconciliação que se seguiu e pelas lições que ambos souberam extrair daquele momento. Provou que, no final das contas, música de qualidade e caráter sólido sempre superam qualquer conflito passageiro.